É bom poder estar aqui convosco este sábado e poder dirigir-vos a palavra do Senhor. Fiquei feliz de ver hoje a Manu, mais um Manuel aqui. Conheci-os a semana passada e eles decidiram vir visitar a Igreja de Torres. Hoje a igreja está mal representada porque tem poucos membros, não é? Ou tem muito menos membros do que o normal. No entanto, sejam bem-vindos e bem acolhidos pela igreja. Também dou as boas-vindas ao Pedro e à Sónia e aos seus filhotes, o Josué e o Jonatas. O Jonatas, foi o que eu disse. O Josué não está. Pois, eu disse Josué, não foi? Ok. O Jonatas, eu estou muito contente de ver aqui o Jonatas. Não estavas à espera, pois não, Jonatas? De ser eu a pregar, pois não? Sabem que o Jonatas ele gostava muito de me ouvir pregar, então ele saía da igreja deles e dizia aos pais: vamos hoje à igreja do pastor Samuel só para o ouvir. E eu sinto-me honrado, Jonatas, hoje estás cá. Hein? Aos outros irmãos, visitas que estão aqui, que sejam bem-vindos também, que Deus vos abençoe. Eu vou-vos confessar algo que aconteceu. Eu preparei uma mensagem, a mensagem estava preparada, cheguei hoje de manhã aqui à igreja, vi a igreja tão vazia, eu disse assim: não vou usar, não vou queimar este cartucho, tenho uma mensagem para a igreja. E enquanto a minha mulher fazia a escola sabatina, eu pus-me a ver ali outra mensagem, tanto que não participei, não é? Entretanto, como vi a igreja bem composta, eu disse: não, vou voltar à mensagem de início. Então, eu vou falar a mensagem que eu tinha preparado, está bem? Que Deus me ilumine para que aquilo que eu disser seja entendido da melhor forma e que seja para a nossa edificação, está bem? Eu convido-vos a abrir a Bíblia em Jeremias. Gostava que abríssemos no capítulo 18 de Jeremias e vamos ler os primeiros 2 versículos. Jeremias 18, 1 e 2. E diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. É curioso que Deus desta vez quis falar com Jeremias de forma diferente. Normalmente, quando Deus fala com os profetas, Deus revela-se através de visões, através de sonhos, não é? Desta vez, Deus quis fazer de maneira diferente com o seu profeta. Desta vez, Deus queria fazer-se ouvir, Deus queria que o profeta o ouvisse onde? Na casa do oleiro. Então, diz-nos que Jeremias iria descer à casa do oleiro para ouvir então a palavra do Senhor. Quando nós analisamos a questão do oleiro, a palavra de Deus identifica-nos quem é o oleiro. E se nós abrirmos, por exemplo, em Isaías 64, 8, a palavra de Deus diz assim: Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Então, quem é que é o oleiro? É Deus, não é? Deus é o oleiro. É curioso que aqui identifica-nos também como sendo o barro. Nós somos o barro e Tu és o oleiro, não é? É o que diz. Isto reporta-nos, por exemplo, a Gênesis 2, não é? Capítulo 2, quando diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe o fogo da vida e ele tornou-se ser vivo ou alma vivente, não é? Então, vários textos como este na Bíblia descrevem-nos como pó. Nós somos o pó, o tal barro, não é? Que Deus modela. Diz-nos então que a palavra do Senhor veio a Jeremias. Nós vamos nos manter com o dedo no livro de Jeremias porque vamos lá voltar algumas vezes. Diz que a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Então diz que o profeta tinha que se deslocar à casa do oleiro.
no tempo de Jeremias, descobrir a casa do oleiro não seria muito difícil. Sabem porquê? Porque não havia assim tantos oleiros, não é? Havia um oleiro, provavelmente, eventualmente 2 oleiros, mas não era difícil encontrar a casa do oleiro, não é? Jeremias iria encontrar esta casa muito facilmente. Quando nós queremos saber onde é que é a casa do oleiro, o que é que a palavra de Deus nos diz que é a casa do oleiro? Em Malaquias 3,10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Casa do oleiro é onde? É a igreja. A casa do oleiro é a igreja, não é? Então, Jeremias era convidado a ir à casa do oleiro. Nós temos, por exemplo, no texto de Isaías 56,7, diz assim: a minha casa será chamada o quê? Casa de oração. A minha casa é a casa de oração. Então, Jeremias foi convidado para descer à casa do oleiro. Queridos irmãos, se andamos à procura do oleiro, onde é que nós o vamos encontrar? Onde é que nós vamos encontrar o oleiro? Na sua casa, não é? O oleiro será encontrado na casa onde ele vive, não é? Onde ele gosta de estar. E é curioso que diz o texto que Deus diz a Jeremias para ir à casa do oleiro. Desce à casa do oleiro, para quê? Para que ele ia à casa do oleiro? Para quê? Para ir ouvir a palavra do Senhor. Então, quando nós vamos à casa do oleiro, é com o objetivo de quê? De ouvir a palavra do Senhor. Queridos irmãos, com que intenções, com que motivações, com que vontades nós vimos à casa do oleiro? Já pensaram nisso? O que é que nos traz à casa do oleiro? O que é que faz com que nós estejamos aqui hoje? Já pensaram nisso? Pensem para vós. O que é que vos trouxe hoje à casa do oleiro? Sabem, existem pessoas que gostam de ir à casa do oleiro para serem vistas. Quando nós abrimos em Lucas 11:43, Jesus, ele fala destas pessoas. Ele diz assim: ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Então, existem pessoas que gostam de vir à casa do oleiro, à igreja, para serem vistas, para que as pessoas olhem para elas, para que as pessoas as louvem, as enalteçam. Queridos irmãos, lembram-se de Ananias e Safira? Lembram-se da história? Resumidamente, a história é a seguinte. Na igreja onde eles iam havia um homem chamado Barnabé. E Barnabé era um homem conceituado. Um homem que tinha vendido uma propriedade e tinha dado à igreja o dinheiro dessa propriedade. E ele era conceituado porque as pessoas viam sinceridade naquilo que ele fazia, viam devoção ao Senhor, viam que ele amava a sua igreja. E Ananias e Safira olharam e disseram assim: bem, vamos fazer mais ou menos a mesma coisa. Vamos vender uma propriedade que nós temos, dizemos que vamos dar o dinheiro todo, mas ficamos com uma parte para nós. E assim as pessoas, de certeza, que vão olhar para nós com outros olhos, não é? Queridos irmãos, há pessoas que vêm à igreja para que as pessoas olhem para elas, para serem vistas, para serem enaltecidas. Será que essa foi uma das razões, ou é uma das razões pelas quais nós vimos à igreja? Existem pessoas que vêm à igreja para bajular e serem bajuladas. É um pouco à semelhança da outra anterior. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, 4 e 5, já a meio do versículo 4 é dito assim: assim falemos, não para que agrademos a homens e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos,
Deus disto é testemunha. Então Paulo, ele lidava com os membros da igreja não de forma bajuladora. Ele não gostava de ser bajulado, nem gostava de bajular ninguém, não é? Queridos irmãos, quando nós vimos à igreja porque gostamos de ser bajulados, ou porque aqui à frente nós podemos, aqui à frente ou lá atrás, nós podemos bajulamos talvez alguém que tenha um cargo mais proeminente na igreja, às vezes até o pastor. Sabem, eu com a experiência que tenho de passar por igrejas, muitas vezes já me senti bajulado, não é? Irmãos que batem nas costas e a gente sabe que aquilo soa à bajulação. Eu não gosto de bajulação. O apóstolo Paulo também não gostava de bajulação. Deus não gosta de bajulação. Quando nós vimos à igreja, não é para bajularmos nem sermos bajulados. Há pessoas que vêm à igreja e fazem distinção de pessoas. Vai um pouco à semelhança da bajulação também. Por exemplo, Tiago fala-nos disso no capítulo 2, nos versículos 1 a 4. Nós lemos assim em Tiago 2, 1 a 4. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em exceção de pessoas. Então, que a vossa fé não seja fazendo distinção entre pessoas. E depois ele continua dizendo assim: se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratares com deferência o que tem os trajes de luxo, e disseres, tu assenta-te aqui, e em lugar de honra, e disseres ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tomaste juízes tornados de perversos pensamentos? Queridos irmãos, quando nós vimos à igreja e fazemos acepção de pessoas, quando nós olhamos para aquele e elevamos, e quando olhamos para o outro e descemos, então nós não viemos à igreja com o melhor sentimento, com a melhor motivação. Quando aqui na igreja nós fazemos distinção, mesmo que eu seja pastor, e há alguém que faz a distinção entre mim e outro irmão, não está correto. Às vezes na igreja nós ouvimos pessoas dizer assim, o doutor, a doutora, não é? Ele é irmão, mas é primeiro doutor e doutora porque tirou o canudo. E o outro irmão que é, sei lá, aqui, padreiro, pescador, não é? Queridos irmãos, na igreja de Deus não devemos fazer distinção de pessoas. Somos irmãos, somos irmãos. Quando vimos aqui e damos primazia a alguém, mesmo que seja o pastor, nós não estamos a agir bem. Nós estamos a fazer acepção de pessoas. E isso não deve acontecer. Há quem venha à igreja trazendo fogo estranho. Não é? Conhecem a história, não conhecem? Nadab e Abiú, já ouviram falar deles, não é? 2 filhos de sacerdote e também sacerdotes. Eram pastores. Nadab e Abiú um dia chegaram ao templo e disseram assim, não, nós hoje vamos levar um fogo que nós fizemos. Sabem que o fogo era tirado do altar de sacrifícios e era posto no incensário com o perfume, não é? Com incenso. E aqueles homens disseram assim, não, hoje vamos trazer um outro fogo. E trouxeram um fogo estranho. Trouxeram aquilo que lhes apeteceu. Queridos irmãos, quando nós vimos à igreja, não é para trazer aquilo que nos apetece. Não é para nós virmos louvar a Deus com aquilo que eu acho que deve ser. Não é com o que eu acho que deve ser. É com aquilo que quê? Que Deus manda. É com aquilo que Deus diz. Não é? Deus tinha dito assim, olha, vocês vão trazer as brasas do altar, não tragam brasas de outro sítio qualquer. E estes homens lembraram-se de trazer outras brasas. E o que é que lhes aconteceu? Foram fulminados, não é?
Se nós fôssemos fulminados cada vez que trouxéssemos uma coisa estranha à casa do Senhor, acho que estes bancos estavam vazios. Vocês lembram-se de Caim? O que é que Caim trouxe ao Senhor? Trouxe as melhores frutas que tinha. Eram as melhores frutas. E ele ficou chateado com Deus. Ficou chateado com Deus porquê? Porque ele tinha feito o melhor dele. Ó Senhor, mas eu fiz o meu melhor. E Deus rejeitou a sua oferta. Porquê que Deus rejeitou a sua oferta? Não era aquilo que Deus queria. Deus não queria aquilo. Deus queria o que Abel trouxe, um cordeiro. Não é as nossas capacidades, as nossas forças, o que eu sei, não é o que eu posso trazer, é aquilo que Deus quer que eu traga. É aquilo que Deus quer que eu traga. Às vezes estamos aqui à frente trazendo fogo estranho. Às vezes é nas pregações, outras vezes é nas músicas, outras vezes é no nosso serviço, é aquilo que eu acho, é aquilo que me apetece. Queridos irmãos, trazer à casa do Senhor, temos que trazer aquilo que agrada ao Senhor, que Ele nos pede, e não aquilo que nos apetece. Sabem, há pessoas que vêm à igreja e não se importam com o pecado que existe dentro da igreja. Sabem, o discurso das pessoas é assim, o discurso dos irmãos é assim. Então, isto cada um tem o seu pecado, não é? E nós não nos devemos meter na vida do outro. Deus há de julgar, nós não estamos aqui para julgar ninguém. E depois damos a desculpa, nós temos é que nos amar uns aos outros, não é? E esquecemos que o pecado mina, estraga. Na igreja de Coríntio havia um pecado, diz-nos isso em 1 Coríntios 5, 1 e 2. Paulo não estava lá, Paulo escreve à igreja e Paulo até mete as mãos na cabeça. Eu digo isto, uma expressão atual, não é? Paulo diz, eu estou convosco em espírito e nem acredito no que está a acontecer. E o que é que estava a acontecer nesta igreja? Havia um homem que dormia com a sua madrasta. E Paulo diz, então mas vocês não fazem nada? Vocês não fazem nada? A igreja parecia que estava bem. Há pecado, mas olha, cada um sabe de si. Não é? Cada um sabe de si. Não, queridos irmãos. Sabem, Deus diz realmente para nós não julgarmos, é verdade. Mas nós não devemos julgar pensamentos nem motivações. Isso nós não conhecemos. Deus conhece, mas nós não conhecemos. Mas nós devemos julgar situações, coisas que estão a passar. Se não estão bem, não, têm que ser julgadas, não é? Têm que ser, se são más, têm que ser reprovadas. A igreja está aqui para isso. Senão, vira uma bandalheira, não é? Queridos irmãos, então, não há que tolerar o pecado dentro da igreja. Se há uma coisa que é má, às vezes é fogo estranho para o Senhor, se é fogo estranho, tem que ser condenado. Se não foi aquilo que Deus pediu, então, é para a igreja julgar isso. Não é para nós dizermos assim, tinha que se falar logo nisto. Isso só traz problemas. Mais vale não trazermos problemas para a igreja. É melhor andarmos como andávamos, não é? Não. Se há um problema, a igreja fecha os olhos, tem que haver alguém que fale dele. Se o pastor não fala dele, alguém tem que falar. Tem que ser trazido para a igreja tomar uma decisão. Não podemos deixar o pecado cá dentro, queridos irmãos. Então, vir à igreja também é reprovar o pecado. É dizer que não estamos de acordo com ele. Há pessoas que vêm à igreja e não se importam se a igreja está na penúria. A igreja às vezes precisa de alguma coisa, a pessoa até tem como ajudar a igreja, mas está preocupada com as suas necessidades, com aquilo que precisa também para as suas coisas. Isto é condenado pelo profeta Ageu. Sabem? O profeta Ageu viveu depois do exílio de Babilónia. O profeta Ageu veio, não é? naquela primeira leva e vieram reconstruir a cidade de Jerusalém. E Deus suscita este profeta, Deus está zangado com o povo. Sabem porquê? O povo tinha começado
vinha entusiasmado, mas depois viu alguns problemas, não é? Viu ali pessoas que se opunham à reconstrução dos muros, do templo, e então começaram a desanimar. E então preocuparam-se consigo, e a casa do Senhor estava lá em ruínas. 13 anos passaram, 13, e a casa de Deus continuava em ruínas. E Deus vai suscitar o profeta Ageu. E sabem o que é que o profeta Ageu vai dizer? No capítulo 1 de Ageu, no versículo 3 e 4, o profeta diz assim: Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas aplainadas? Ageu 1, 3 e 4. Noutras versões diz casas estucadas, casas bonitas. Então vocês têm casas bonitas, estão preocupados com a vossa casa, enquanto o quê? Enquanto esta casa permanece em ruínas. Queridos irmãos, há pessoas que vêm à igreja, não se importam como é que a igreja está, se precisa de alguma coisa. Primeiro está o seu bem-estar, primeiro está a sua casa. E depois, se sobrar alguma coisa, então nós damos. Queridos irmãos, será que é desta forma que vimos à casa do Senhor? Há quem venha à casa do Senhor para falar. Gostam de falar, falam da roupa, falam do trabalho, dos negócios, falam do lazer. Incrível, às vezes aqui na casa do Senhor está-se a combinar o lazer do próximo domingo. Hã? É para isso que nós vimos à casa do Senhor, queridos irmãos. Nós vimos à casa do Senhor, não é para falarmos. Sabem o que é que diz, por exemplo, Eclesiastes? Eclesiastes no capítulo 5, 1 e 2, o sábio Salomão diz assim: Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apressa a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Queridos irmãos, quando nós vimos à igreja, temos de ter cuidado com o que andamos a dizer, com o que falamos. E aqui eu não me excluo de maneira nenhuma, eu estou incluído. Quantas vezes eu me apanho a mim própria a dizer e a falar coisas que não devia falar no dia de sábado quando venho à casa do Senhor. Sinto vergonha, às vezes peço perdão a Deus. Queridos irmãos, há uns dias atrás nós fomos a um funeral de uma familiar da minha esposa e fomos à igreja, a uma capela católica, e talvez tenha sido ali a primeira experiência do Miguel e da Raquel numa igreja católica. Talvez já tenham ido, mas aquela experiência tocou-lhes, sabem em quê? Quando eles entraram lá, era um silêncio. Eles ficaram admirados com aquele silêncio, não é? Às vezes nós vimos esse contraste entre a Igreja Católica, nem tudo o que lá existe é mau. Às vezes dão-nos lições e aqui são capazes de nos dar lições a nós. As pessoas caladinhas, em reverência, não é? Queridos irmãos, que importância nós devíamos dar quando estamos na casa de Deus. Porquê é que nós vimos à igreja, queridos irmãos? É a pergunta, não é, que nós devemos nos colocar esta manhã. Quando eu olho, por exemplo, para Ana foi à igreja, lembram-se? Ana, a mãe de Samuel, foi à igreja. E ela estava lá com o coração destroçado, partido. Porquê? Porque ela era estéril, não podia dar à luz, queria um filho. E ela vai à igreja orando a Deus, não é? Ela ora em silêncio, ela abre os seus lábios, mas não se ouve voz. E ela pede ao Senhor, ela faz um juramento ao Senhor: olha, Senhor, se tu me deres um filho, eu entrego para ti. E o sacerdote, o pastor da igreja, olha para aquilo e diz o quê? Olha, aquela mulher está embriagada, deixa-me lá ir para ver se ela sai daqui, que isto não é casa de embriagados, não é?
um falso julgamento. Era um sacerdote, queridos irmãos. Será que os sacerdotes se enganam? Será que os sacerdotes erram? Claro que sim. Aquele sacerdote foi dizer àquela mulher, olha, sai daqui porque estás embriagada, não é? E aquela mulher disse, não, eu simplesmente estou a orar a Deus. E aquele sacerdote deve ter metido a mão na cabeça, na consciência, não é? E depois ele vai dizer uma coisa, ele vai dizer assim, olha, vai em paz, que Deus te conceda o que tu pediste. E sabem como é que Ana saiu da casa do Senhor? O texto diz que ela saiu feliz. A sua cara já era outra. Vejam, um sacerdote que estava a julgar, mas Deus vai utilizar aquele sacerdote para dizer alguma coisa de boa para aquela mulher. Deus utiliza-se de muita gente. Porque na casa do Senhor o profeta ia lá para quê? Para que o profeta ia à casa do Senhor? Digam. Para ouvir a palavra de Deus. Não foi isso que Deus mandou Jeremias fazer. É na igreja que nós ouvimos a palavra de Deus. E mesmo aquele sacerdote julgando mal, Deus vai meter as palavras na boca dele para dizer àquela mulher. Na casa de Deus, não importa, desculpem a expressão, a mula que esteja aqui à frente. Porque se Deus tiver que falar através de mulas, Ele fala. Porque na casa de Deus é para ouvirmos a palavra dEle. Queridos irmãos, quando nós vimos à casa de Deus, é porque Deus tem uma mensagem para nós. É porque Deus tem uma mensagem para cada um de nós. Foi isso que Deus disse a Jeremias. Jeremias, vai à casa do oleiro que eu tenho lá algo para te dizer. Queridos irmãos, Jeremias então vai à casa do oleiro. Ele diz que desce no versículo 3, capítulo 18 de Jeremias, versículo 3 diz, desci à casa do oleiro. E eu acredito que Jeremias, ao passar pela casa do oleiro, espreita pela janela, não é? Espreita pela janela e diz assim o texto, desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Interessante, não é? Lá estava o oleiro a trabalhar, estava dedicado à sua obra. Então vejam, a Bíblia diz-nos que Deus é o oleiro, que a casa do oleiro é a igreja, que ir à igreja é ir ouvir a palavra de Deus, e agora o texto acrescenta o quê? Que Deus está entregue à sua obra. Deus está entregue à sua obra. O que é que isto quer dizer, queridos irmãos? O que é que quer dizer que Deus está entregue à sua obra? O oleiro, ele trabalha o quê? Trabalha o barro. Então, se ele está entregue à sua obra, quer dizer que ele está a trabalhar o barro. Deixem-me, talvez, partilhar convosco. Eu sou adventista como o Jonatas. Sou adventista desde que nasci e assim como o Jonatas vem, todos os sábados a minha mãe, o meu pai não era adventista, mas a minha mãe trazia-me à igreja, a mim e à minha irmã. E eu comecei a amar, mas verdadeiramente a amar vir à igreja. Eu gostava, o sábado para mim era sempre especial. Mesmo que muitas vezes as motivações de vir à igreja não fossem as melhores. Às vezes era para estar com os amigos, não é? Mas eu desde pequenino amava vir à igreja. E sabem, foi na igreja que Deus moldou a minha vida. Se eu sou a pessoa que sou hoje, com os meus defeitos, é verdade, também há alguns, mas se tenho algumas virtudes foi porque Deus trabalhou-as na sua casa. É na casa do oleiro que Deus nos trabalha, queridos irmãos. É aqui que nós ouvimos palavras que nos transformam. A igreja é a casa onde Deus, por excelência, tem a sua palavra que transforma a nossa vida. E se eu hoje sou pastor, devo a ter muitas vezes ido à casa do oleiro. Se eu sou a pessoa que sou,
foi porque Deus trabalhou a minha vida. Devo a Deus, em primeiro lugar, e à Igreja. Por mais defeituosa que a Igreja fosse, devo à Igreja também. A Igreja trabalhou também pela minha vida. Então, ir à Igreja é para nós deixarmos ser trabalhados pelo oleiro. Deixem-me dirigir algumas palavras aqui aos mais novos, aos mais jovens que aqui estão. Sabem que muitas vezes nós, quando somos jovens, e isto aconteceu comigo, achamos que há coisas lá fora muito mais engraçadas do que vir à casa do oleiro. Há coisas que nos deixam mais felizes do que vir à casa do oleiro. Nós achamos que há prazeres lá fora que nós não encontramos aqui dentro e que isto aqui dentro não tem piada. E há pessoas, há jovens, que entregam a sua vida a outros oleiros, que fazem da sua vida aquilo que eles querem. As pessoas vão à procura da felicidade lá fora e quando dão conta, estão completamente partidos. Estão completamente partidos. Porquê? Porque deixaram a sua vida na mão de oleiros que eram charlatões, que acabou por destruir a sua vida. Há pessoas que acham que lá fora é que vão ser felizes, quando na realidade, e agora eu digo isto aos jovens, eu já passei por essa idade, a nossa felicidade está em seguirmos o caminho do Senhor. E o caminho do Senhor segue-se cá dentro. É cá dentro. É cá dentro que Deus tem a palavra para nós. Lá fora não há palavra. Lá fora são outros que levam outras palavras, que vão moldando a nossa vida à maneira deles, para nós sermos um vaso à maneira deles. Queridos irmãos, só aqui dentro é que nós podemos ser trabalhados. Se não viermos à casa do Senhor, vamos ser prejudicados. Vamos ser prejudicados. A nossa vida não vai ser a mesma. Não vai ser a mesma, queridos irmãos. A casa do oleiro é o único sítio onde o oleiro pode trabalhar a nossa vida. Negligenciar ir à casa do oleiro é destruir a nossa própria vida. Além de ver o oleiro dedicando-se ao seu trabalho, não é? Jeremias vê o oleiro dedicado à sua obra. Diz assim no versículo 4: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou nas mãos, tornou a fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Vejam agora o que é que se estava a passar, o que é que estava a acontecer. O oleiro estava a trabalhar o barro e de repente o que é que aconteceu? O barro, a peça, desfez. Acontece. Sobretudo se o barro é ruim, não é? Se o barro não é bom. O que é que acontece quando o barro não é bom? Não é bom para moldar. E o que é que vai acontecer? Vai desfazer-se, não é? Nas mãos do oleiro. Vejam, o oleiro é Deus. Mesmo nas mãos do oleiro o barro pode desfazer-se, queridos irmãos. Sabem que muitas vezes o barro desfaz-se porque nós seres humanos, queremos tomar conta da nossa vida. Nós achamos que somos donos dela. Às vezes vem um problema de saúde e nós desfazemos-nos completamente, não é? Não estamos a ser moldados pelo Senhor e de repente vem uma desgraça na nossa vida e acabamos por desanimar, não é? Acabamos por nos desfazer. Às vezes pode ser na área financeira. Nós gostamos de tomar conta das nossas finanças. Se for preciso, damos à casa de Deus aquilo que nos apetece. E depois vem uma crise, vem um problema grave, endividamos-nos e de repente caímos, não é? Esborrachamos-nos. Às vezes é na área sentimental. Acabamos por fazer más escolhas.
não é? Escolhemos aquilo que Deus proibiu e depois magoamo-nos, não é? Queridos irmãos, muitas vezes o Senhor tem que pegar nos cacos, não é? Tem que pegar nos cacos, tem que pegar no barro completamente desfeito. Mas diz aqui, quando o Senhor pega, o que é que Ele faz ao barro? Como diz aqui o texto, o que é que Ele faz? Ele faz um vaso segundo o quê? Segundo bem lhe pareceu. Queridos irmãos, quando nós nos deixamos moldar pelo Senhor, o Senhor faz um vaso de acordo com aquilo que Ele acha que é melhor para nós. Se Deus não o faz ou não o fez ainda, é porque nós não estamos a deixar que Deus habite em nós. O apóstolo Paulo, em Gálatas 2:20, diz assim: logo já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Quando isto acontece, queridos irmãos, é o momento em que Deus está realmente ao controle do nosso vaso. É Ele que está a moldar todas as áreas da nossa vida. Diz assim o texto: então vem a mim a palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então Deus está a dizer ao profeta: é isto que eu quero fazer com a casa de Israel. É isto que eu quero fazer com cada um de nós que aqui está. Deus quer moldar-nos, queridos irmãos. Deus quer transformar a nossa vida. Deus quer que lhe entreguemos totalmente o nosso ser. Muitas vezes nós teimamos, queridos irmãos. Eu tenho conhecido pessoas que Deus transformou a vida delas. Há um irmão que eu conheci há mais ou menos 30 anos atrás. Ele veio do Brasil. Talvez foram dos primeiros brasileiros que nós conhecemos cá em Portugal. Vieram numa época em que os brasileiros ainda estavam na graça dos portugueses. Naquela altura havia as novelas, e quando um brasileiro vinha, a gente olhava para ele como um ator de novela, não é? Admirávamos. Hoje o brasileiro que vem é normal, é uma pessoa normal, já não é naquela graça que vieram os primeiros brasileiros. E este homem, ele já era um homem, ele já tinha uns 30 e poucos anos, era um jovem homem, não é? Ele veio para Portugal e tinha lá no Brasil se metido nas drogas, as drogas tinham quase destruído a sua vida. Ele vinha para recomeçar uma vida nova, tinha-se entregue a Jesus no Brasil e veio para Portugal nessa altura, e Deus refez a vida dele cá em Portugal. Ele entregou a sua vida ao oleiro, e o oleiro moldou a sua vida. Ele casou-se, hoje tem 3 filhas, é empresário e tem uma vida normal, uma vida abençoada. Deus consegue, Deus tem o poder para transformar a nossa vida. Lembro-me de um outro irmão que ele era casado e a determinada altura ele era motorista de autocarros e a determinada altura engraçou-se por uma senhora que entrava todos os dias naquela paragem e deu-lhe assim uma pancada na cabeça, sabem? Nós dizemos uma pancada, não é? Assim um vibe. E começou a apaixonar-se por aquela senhora que entrava naquela paragem de autocarro. Não tinha nenhum relacionamento com ela, era só de a ver, não é? E a determinada altura disse à mulher que amava outra pessoa. Eu tive a oportunidade de falar com ele e dizer-lhe, chamá-lo à razão, dizer-lhe, isso não é lógico, o que estás a fazer não é lógico. Então tu tens uma mulher que te ama, que te aceitou, e tu agora estás apaixonado por uma outra pessoa qualquer. E aquilo fez eco na mente, graças a Deus, não é? Deus fala através de mulas, como eu vos disse há bocadinho. Fez eco na cabeça daquele homem e ele arrependeu-se, pediu perdão à mulher. Não cometeu nenhum adultério físico, penso que o adultério foi na mente. No entanto, Deus refez o casamento, não houve propriamente ali nenhuma separação.
Então, Deus consegue transformar a nossa vida, queridos irmãos. Na casa do oleiro, Deus pode fazer muita coisa, mas é na casa do oleiro, é dentro da casa do oleiro. Queridos irmãos, se hoje nós estamos aqui, é porque o Senhor quis que nós estivéssemos aqui para ouvir uma mensagem. Se o Senhor nos disse alguma coisa hoje, através, eventualmente, da mula que está aqui à frente, queridos irmãos, então, ouçam, porque vocês vieram aqui para ouvir a palavra do Senhor. Não foi para ouvir um homem, foi para ouvir a palavra do Senhor. Talvez na sua imperfeição, no seu trocar de palavras, nas suas indecisões, talvez Ele tenha dito alguma coisa que o Senhor queria vos dizer. Queridos irmãos, se nós temos que entregar a nossa vida ao Senhor, entreguemos-la o quanto antes. Sabem que quando o oleiro trabalha o barro não pode estar na roda de qualquer maneira, pois não? Se nós metermos o barro, por exemplo, na ponta da roda, o que é que vai acontecer? O oleiro consegue trabalhar o barro? O barro tem que estar onde? Tem que estar no centro. É no centro, só no centro é que o oleiro consegue fazer alguma coisa. Então, se Jesus não está no centro da nossa vida, se o oleiro não está na parte principal das nossas escolhas, do nosso ser, Deus não vai conseguir fazer nada. Deixem-me terminar-vos com um último texto que eu encontro em Romanos capítulo 9, versículo 20 e 21, que diz assim: Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Queridos irmãos, que tipo de vaso nós queremos ser? Um vaso para honrar a Deus ou um vaso que desonra a Deus? Quantas vezes negligenciamos o oleiro, a casa do oleiro, a palavra do oleiro? Queridos irmãos, se há uma mensagem que eu gostava de vos deixar hoje é: não desistam de vir à casa do oleiro. Não troquem a casa do oleiro por nada. Às vezes nós trocamos a casa do oleiro pela nossa cama. Está completamente errado. A casa do oleiro é o sítio onde nós vimos para termos vida. Não é na cama que nós vamos ter vida. Não é na cama que vamos recuperar as nossas forças. Ellen White diz que muitas vezes nós esgotamos de tal maneira durante a semana com o nosso trabalho que ao sábado não temos vontade de vir à igreja. Que isto não aconteça. Nós já vimos pela mensagem de hoje, a casa do oleiro é um sítio muito importante. É o sítio mais importante que Deus tem para nos dizer alguma coisa. Não vão ouvir o oleiro em muitos outros sítios, mas se vierem à casa do oleiro, vocês vão ouvir o oleiro. Deus seja louvado por isso. Amém.